A interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Proposta de recriação do Ministério da Segurança Pública expõe divergências entre Bolsonaro e Sérgio Moro, especialmente em torno do controle da Polícia Federal. Decreto do governo que prevê militares no INSS é publicado, apesar da posição contrária à medida do Ministério Público e também do Tribunal de Contas da União. E a tragédia, a irresponsabilidade e mentiras da empresa Vale, um ano após o rompimento da barragem de Brumadinho, é o tema do debate especial desta sexta-feira, 24 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O futuro se constrói com informação. Rede Bandeirantes de Rádio. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Ontem o presidente Bolsonaro levantou a ideia da recriação do Ministério de Segurança Pública. E isso, obviamente, enfraqueceria o seu ministro da Justiça, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro andava muito contente, inclusive, com a aprovação aí do pacote anticrime, e especialmente depois que o senhor Luiz Fux suspendeu a aplicação por tempo indeterminado do Instituto do Juiz de Garantias, algo que incomodava a Sérgio Moro. É verdade que esse tipo de decisão monocrática de Luiz Fux, que ocupa a presidência interina do Supremo, provocou também muito descontentamento entre os membros do próprio Supremo. Os jornais de hoje trazem informações de que há pressões para que a matéria seja submetida imediatamente ao plenário do Supremo, como forma de dirimir de vez essa questão. Há uma divisão no Supremo Tribunal Federal claramente em torno dessa questão, bem como de outras, né? O Supremo tem se transformado aí numa arena de disputa política, onde o que menos vale é a letra da Constituição. Mas voltando aí à ideia da recriação do Ministério da Segurança Pública, tudo indica que isso é uma consequência direta aí das aspirações que separam aí Bolsonaro de Sérgio Moro. Parece que ambos olham com muito interesse as eleições de 2022. Independentemente da distância aí da data, onde teremos uma nova eleição para a presidência da República, está claro que Moro tem um comportamento que, especialmente para o Bolsonaro, parece ser de candidato. Especialmente para quem assistiu aí o último programa Roda Viva, fica claro que Sérgio Moro encarna com muito gosto aí a ideia de assumir claramente as suas posições políticas e projetá-las para uma futura campanha presidencial. É em torno dessa questão que talvez tenhamos que interpretar essa proposta aí de se recriar o Ministério da Segurança Pública. Caso isso seja feito, alguns órgãos importantes que hoje estão subordinados a Sérgio Moro passariam o controle desse ministério, que dizem está aí destinado a um aliado de primeira hora do Bolsonaro, aquele ex-capitão Fraga, que concorreu, inclusive, já foi deputado federal e concorreu nas últimas eleições ao governo do Distrito Federal. Fraga é uma espécie de braço direito de Bolsonaro. E com esse tipo de mudança, caso ele seja efetivado, se esse ministério seja recriado, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, todos sairiam aí
da órbita de mando do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, evidentemente, já se manifestou contrário a essa ideia. O próprio Bolsonaro, ao mencionar aí essa ideia da recriação do Ministério da Segurança Pública, ele mesmo admitiu que isso iria trazer descontentamentos ao Sérgio Moro. Parece, portanto, que tudo é bastante estudado. E o que está em jogo é justamente a capitalização aí de toda essa extrema-direita, que hoje se divide em termos de liderança justamente entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro, para muitos, é apresentado aí como uma espécie de paladino da justiça e, ao mesmo tempo, corre o risco de, cada vez mais, se colocar como uma ameaça às pretensões de Bolsonaro, que já declarou não somente querer ser reeleito, mas até mesmo já especulou a respeito de um terceiro mandato. Então, as aspirações de Bolsonaro vão longe. A grande questão é em que medida o próprio bloco da extrema-direita irá se dividir entre as suas lideranças, Bolsonaro e Sérgio Moro. Portanto, há muita água para correr debaixo da ponte, especialmente no momento onde Bolsonaro continua a se expor com as suas verdades. Ontem ele afirmou que cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Eu confesso que fiquei pensando que tipo de ser humano, na verdade, Bolsonaro está se referindo, porque cada vez mais fica claro que existe uma separação gigantesca entre as concepções de Bolsonaro e a grande maioria da população brasileira, que na verdade quer apenas justiça, igualdade e, principalmente, segurança para o seu dia a dia. Bolsonaro, me parece, é uma ameaça a essas três questões. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente em que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Agora quem se desloca de São Gonçalo com destino a Niterói vai se mantendo mesmo pela rodovia Niterói-Manilha, apesar de trechos alternados de lentidão, desde a altura da base dos Fuzileiros até o acesso à ponte pela Avenida do Contorno. Isso porque pela RJ-104, vindo de Itaboraí, há um congestionamento pesado na altura do Culumandê. Chegando a Alameda, também há trechos de lentidão, desde a altura do Getulinho até o acesso à ponte. Nesse instante,
a Orla de Icaraí funcionando melhor em direção à ponte para você que sai da Zona Sul de Niterói do que o corredor da Avenida Roberto Silveira e Marquês do Paraná. A movimentação é intensa. Quer trabalhar, crescer e voar mais alto na sua carreira? Cursos técnicos e livres no Senac RJ. Inscreva-se já em rj.senac.br. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvinte, no início da nossa edição dessa sexta-feira, 24 de janeiro do ano de 2020, do nosso programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou ainda diretamente enviando as suas participações para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diretamente aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Faixa Livre também está no formato podcast. Você pode acompanhar o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Castbox. E há também o aplicativo do programa Faixa Livre, que você pode baixá-lo no seu celular, sistema Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Ele é gratuito e possibilita você nos acompanhar ao vivo através do seu celular. E há também as páginas, tanto do próprio programa, www.programafaixalivre.com.br, ou ainda a página da Associação de Engenheiros da Petrobras, www.aepet.com.org.br, que também essas páginas vocês acessam aí o conteúdo no nosso programa. Dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, o professor de História, ex-deputado federal eleito pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar, nosso comentarista histórico. Chico, bom dia. Bom dia, passarinho, bom dia, ouvinte do Faixa Livre. É um prazer falar com vocês pela primeira vez no 2020. Estamos aí mais um ano, o tempo passa e a gente prossegue, resiste, vai em frente. Eu aproveito, Chico, te desejo aí um ótimo ano de 2020, com muita saúde, sorte e realizações. E queremos conversar com você a respeito, a gente está fazendo uma rodada aqui com várias lideranças políticas, lideranças partidárias, com os nossos próprios comentaristas, a respeito aí desse segundo ano do governo Bolsonaro que se inicia. Como é que você está vendo aí esse quadro, hein? Passarinho, me permito dar uma informação em primeira mão aos nossos ouvintes, tão fraternos. Essa semana eu fui comunicado de que o Conselho Permanente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica, indicou o meu nome como membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Esse órgão é ligado, inclusive, ao Vaticano, ao Papa Francisco, a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz, relacionada, então, com a CNBB, e teve um papel muito importante nos anos 70, denunciando os abusos da ditadura, torturas, perseguições, as ofensas aos direitos humanos. E há um grande ânimo entre os 24 componentes da Comissão Brasileira de Justiça e Paz para revitalizá-la. Já vamos ter uma reunião agora em fevereiro, em Brasília, para fazer com que ela tenha um papel protagonista nessa quadra, e aí eu entro na resposta que você solicitou, nessa quadra de profundo ataque aos direitos mais elementares da pessoa humana, aos princípios e preceitos da Constituição, a esse retrocesso autoritário, proto-fascista, com um imaginário nazista que não se reduz àquela manifestação estrúxula, louca, do ex-secretário de Cultura, mas é muito o espírito desse governo, predominante nesse governo, que é um governo de alma miliciana, de espírito
neonazista e fascista, com as adaptações do tempo, é claro, né? Uma repetição ipsilítere de Mussolini, Hitler e seus movimentos nos anos 30 e 40 do século passado, mas tem essa renovação desse ideário extremamente violento e muito negativo, fugindo até da tradição liberal conservadora muito marcante na história brasileira. Mas tem desgaste. Tem muita gente comentando, Passarinho, essa pesquisa aí da CNT, não sei se foi Instituto Census, que saiu agora essa semana, Isso. de intenção de voto para presidente da República em 2022. Aí o Bolsonaro aparece lá com 29,1%. Aí tu, oh meu Deus, que coisa horrível, como é que pode? Primeiro, 71% não faz essa opção, que era uma pesquisa espontânea. Ele tem uma visibilidade imensa como presidente da República, qualquer um teria. Isso conta muito na pesquisa espontânea. O que as pessoas não leram foi o resto. Se você somar as intenções de voto em outros candidatos, a começar pelo Lula, que está inelegível pela ficha limpa, mas tem lá um significado, a lembrança do nome dele, e de vários outros, Ciro, Haddad, Amoedo até, enfim, o Huck, não sei quem, dá os mesmos 29%, 30%. Isso de nome declarado, fora a imensa maioria que não tem nome nenhum. Então, essa pesquisa, sinceramente, não é boa para o Bolsonaro, e a gente vê que tem talvez 1/3 da população brasileira que opina ainda bolsocrente, muito vinculada às práticas desse governo, mas 2/3 não. Então tem desgaste, mas o desmonte das políticas públicas é muito violento e a cada semana a gente vê a manifestação, a verbalização de um projeto elitista, excludente, oligarca, fisiológico e corrupto. Corrupto, sim, muito. A proteção ao filho do presidente, a manutenção daquele ministro do turismo, do Laranjal, e o outro da Secretaria de Comunicação. É impressionante como esse governo acoberta as práticas delituosas do ponto de vista dos ideais republicanos. Portanto, a situação é muito grave e o ano vai ser de muita luta e de muito enfrentamento, de muita guerra cultural, digamos assim. Chico, em primeiro lugar, parabéns aí por essa designação aí para a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Você já tinha ouvido falar dela, né? Oi? Você já a conhecia. Sim, ela não foi nessa comissão que pontificava lá o Dalmo Dallari, na virada dos anos 70 para os anos 80? Isso, então, me parece que está na ordem do dia, inclusive, as preocupações aí da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. O Paulo Evaristo Arnes sugeriu que cada arquidiocese, diocese, que são as divisões administrativas e políticas da Igreja Católica, criassem sua própria Comissão de Justiça e Paz, locais. Mas a brasileira continua aí firme. Então, à luz de todas essas barbaridades que inclusive você abordou aí sobre o governo Bolsonaro, me parece que está mais do que na hora da Comissão Brasileira de Justiça e Paz ter uma ação mais explícita de crítica a barbaridades, né, que o Bolsonaro faz e fala, né? Ontem ele mandou mais uma, né? Disse que cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, né? Resta saber que nós é esse, né? E pelo que a frase dele fala, isso é muito bom, está evoluindo. Ou seja, é a ignorância também no poder. Ele, do ponto de vista antropológico e do reconhecimento das humanidades, é outro zero na esquerda, um horror. Agora, você abordou aí o desgaste, mas a grande questão é que mesmo os setores aí, vamos dizer, que procuram se colocar de forma racional no apoio ao Bolsonaro,
esses setores dão pleno apoio, especialmente à agenda de reformas econômicas do Bolsonaro. E, claramente, existe hoje um consenso que, às vezes, eu observo até mesmo em setores anteriormente identificados com a esquerda, principalmente em torno aí das reformas que, desde os anos 90, têm orientado a macroeconomia do país, têm orientado a política em relação ao patrimônio público, têm orientado as políticas em relação à política administrativa do Estado. Aquela herança do Fernando Henrique, ela ficou aí ao longo dos 13 anos do governo do PT, e inclusive se aprofundaram agora nessa fase aí, tanto do Temer como do Bolsonaro. E parece que boa parte aí daqueles que mandam no país estão absolutamente convencidos de que o caminho para o desenvolvimento brasileiro é esse, da liberalização financeira, das privatizações, das facilidades máximas aos monopólios. Como é que você vê isso? Porque a gente tem realmente o Bolsonaro se desgasta muito em torno de questões aí que dizem respeito a políticas sociais ou a questão cultural. Mas em torno daquilo que me parece mais relevante, há um consenso que eu fico observando, atinge, veja bem, até mesmo, Chico, setores que anteriormente eram identificados com a esquerda. Isso não é um perigo para o Brasil? Total, porque há uma dissociação entre a economia e a política, entre a economia, que é sempre uma economia política, e a cultura, entre a economia e a ideologia, entre a economia e a visão de mundo. As mal chamadas reformas, e nesse termo eu sempre coloco todas as aspas possíveis, porque reforma carrega um conteúdo positivo, as mal chamadas reformas lideradas por Paulo Guedes, esse que acabou de dizer em Davos que a pobreza é que causa danos ao meio ambiente, o que revela bem a sua visão elitista, discriminatória, preconceituosa, aristocrática, na economia também, mas as tais mal chamadas reformas, elas são do privatismo máximo, da destruição do Estado como promotor de políticas sociais e regulador das ações econômicas das grandes corporações. É um vale-tudo. E a gente sabe que o móvel, o motivo, a ânima das empresas no capitalismo, por definição, por natureza, é o ganho, é o lucro. Tanto que isso é gravíssimo. Há uma questão ética, civilizatória até, nesse aspecto. Quando da afirmação hitlerista daquele ex-secretário de Cultura, o seu pronunciamento, lançando um prêmio para que a cultura agora fosse valorizada, e o Bolsonaro disse que agora sim temos um verdadeiro secretário de Cultura, falando de Deus, Pátria e Família, e repetindo falas do ministro da Educação e Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Alguns setores econômicos, analistas e o pessoal do mercado em geral não disse um ai, pelo contrário, falou, não tem nada a ver esse cara aí com a dinâmica econômica. O importante é que estamos fazendo as mudanças para a economia crescer e para as empresas virem para o Brasil e tal. Ou seja, repetindo os Krupp e outras grandes corporações da Alemanha nazista que coonestaram aquele regime de horror, de genocídio. Sendo que depois até tem um filme não sei se, acho que do Lutino Visconti, o Ovo da Serpente, ou do Antonioni, dizendo o seguinte: o nazismo cresceu na Alemanha com a omissão e o medo dos empresários e dos grandes capitalistas.
E aqui no Brasil a gente vê essa situação também. O grave é que, como você destaca, até setores, digamos, social-liberais, não sei se propriamente esquerda, é isso mesmo, que o Estado não pode ser paquidérmico, que não pode ser intervencionista em tudo, que a gente não está nas vésperas de uma socialização dos meios de produção, aliás, nem dos meios de governar, que é a democracia plena, que tem a ver com o socialismo, isso é verdade. Esse quadro, que eu acho que é um horizonte utópico necessário para nos movimentar desde já, ele está longe de ser alcançado. Mas, portanto, no quadro do capitalismo, você entrar nessa linha neoliberal, radical e extrema, aceitando até um Bolsonaro como viabilizador disso, como disse o presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, agora, numa entrevista em O Globo ontem, ele falou exatamente isso, que é algo com que o Rodrigo Maia também concorda. Na pauta econômica, nota 10, estamos fechadíssimos e tal. O primeiro grande erro dessa concepção é dissociar o econômico do político e do social. O governo atual, na sua política econômica, que é sempre economia política, tem um programa, sim, como os neoliberais têm, de aniquilação, destruição de direitos e, consequentemente, dos pobres desse país. Os valores do trabalho estão cada vez mais submetidos à ganância do capital. Menos mal, Passarinho, que um outro pensamento econômico, porque esse parece único, né? Você vai na Globo News, debate econômico, só tem gente da mesma linha, para citar uma emissora de comunicação, mas isso é geral, todas apoiam esse tipo de modelo, que convive com o neonazismo, vê se pode. Mas menos mal que agora em março, mais de 2.000 jovens economistas se reunirão em Assis, atendendo a um chamado do Papa Francisco para discussões, debates e proposições de uma outra economia para o mundo. Isso é um sinal de esperança. Vamos ver se sai alguma luz aí, inclusive por uma esquerda, seja ela revolucionária ou reformista, mas que precisa enfrentar aí esses dilemas. Até porque nós estamos aí nessa situação que você, me parece, quis fazer um paralelo com a situação lá da Alemanha nos anos 30, muito bem retratado no filme O Ovo da Serpente, que é do sueco Ingmar Bergman. É do Bergman, né? Mas é bom trazer essa lembrança, porque, infelizmente, nós estamos realmente numa situação de alto risco. Agora, as fraturas estão aí aos olhos de todos nós, não é, Chico? Por exemplo, essa questão do INSS. O Ministério Público da União Federal já se manifestou. O Tribunal de Contas da União também se manifestou. Mesmo assim, eles publicaram ontem à noite o decreto aí, prevendo a utilização de militares no atendimento dos postos do INSS. Só que isso, me parece, não garante nenhum tipo de solução para esse drama que já atinge quase 2 milhões de beneficiários do INSS que estão aí aguardando o atendimento do seu respectivo direito. Isso aí, evidentemente, causa desgaste. Porém, qual é a alternativa que a gente tem frente a essas barbaridades? Não só essa do INSS, há muitas, mas qual é a alternativa que nós temos hoje? Pois olha, a questão do INSS, você chamar militares lá é uma medida corporativista, ilegal, inconstitucional, e que não enfrenta, de fato, o problema. O próprio INSS, já no ano passado, no ano retrasado, inclusive na época do governo Temer, manifestava como órgão oficial a sua insuficiência de pessoal qualificado. Não é botar um milico lá para ficar organizando a fila, né, com a sua ordem hierárquica e disciplinada. Isso é um absurdo. O Bolsonaro ele tem a virtude da franqueza, né?
do sincericídio. Ele falou, não, eu vou botar lá militar, porque militar eu chamo e depois eu mando embora e acabou. Se bota o civil, ele vai querer exigir direitos e tal, mas se pode. Ele, para diminuir as filas do Instituto de Seguridade Social, aprofunda a insegurança social e trabalhista da população. É incrível como o método é errado e o mérito também. Agora, essa luta, no momento, você vê, o poder político tem importância. Nós perdemos a eleição. Nós quem? Os democratas, os progressistas, a esquerda, os liberais autênticos, todos esses foram derrotados pelo projeto que Bolsonaro encarna, que é autoritário, protofascista, reacionário, regressista, demolidor de tudo que há de política social. O que resta é lutar, tentar, inclusive, barrar as ações desse governo. Sem mobilização e muita consciência, a gente não consegue. As filas do INSS, eu mesmo vivi esse processo agora. E como o meu veio com resposta em 100 dias, e quero alertar, como professor, eu trabalhei em muitos colégios que já fecharam, tenho carteira assinada desde 1970, e aí conta o meu trabalho no ensino particular, não da UFRJ, onde eu estou na ativa ainda. E afinal, depois de quase 100 dias, embora a lei, eu conheço bem, votei nisso, estipule que são 45 dias para o INSS resolver a sua solicitação, dar o seu parecer. O pessoal falou, poxa, o senhor até que veio rápido, foi só o dobro do tempo legal. E o que veio foi um salário mínimo. Esse é o meu salário de aposentado. Por quê? Porque muitas contribuições não foram feitas pelos patrões, e eu ainda estou examinando, vou recorrer, mas é impressionante. Isso comigo, que tem um grau razoável de informação, sou professor. Eu imagino o nosso povo pobre, desinformado, tantas vezes humilhado, né, que entende o benefício muitas vezes como um favor. Isso é gravíssimo. As pessoas ficam desejando isso, deviam se rebelar. Não é possível que a própria lei que o Estado criou, de resposta em 45 dias, seja desrespeitada. Às vezes leva um ano para ter o benefício. Às vezes muitos dados não são computados e a pessoa não tem como recorrer. Ontem eu estava passando no centro da cidade, em frente a uma agência do INSS, e tinha uma pessoa distribuindo um panfletinho. Eu peguei achando que era um protesto contra essa situação. Não, era oferecendo advogado para andar mais rápido, ou seja, tudo tem gente para ganhar dinheiro. Como bateram na porta da minha casa ontem para fazer exame da água, uma firma particular que quer ganhar dinheiro também com essa crise da água da SEDAI. É o espírito do tempo, é o espírito da ganância, e contra ele formular sempre propostas em todos os setores. Seria muito bom que as forças de esquerda e progressistas se reunissem com periodicidade, inclusive já para a disputa política eleitoral desse ano, que é municipal, mas é muito importante também. E fora disso, a resistência, a organização e a luta. Eu não vejo alternativa. Fala-se, o impeachment do Bolsonaro, ele pode até vir, razões não faltam, sobram até. Mas é claro que não é o grande caminho, porque o vice dele, talvez de forma menos desabrida e tosca, mas tem rigorosamente a mesma visão. Agora, Chico, essa política de resistência, vamos assim dizer, no primeiro ano do governo Bolsonaro, me parece foi muito aquém do que nós esperávamos. E foi especialmente, me parece, você me corrija se eu estiver errado, foi principalmente o setor de educação que se mobilizou mais. Como é que você vê essa questão aí para esse ano? O Pedro Miguel, inclusive, te pergunta, além de
te dar parabéns aí pela sua indicação na comissão da CNBB. Ele diz que você vai contribuir muito nessa luta. Mas ele pergunta, quando o PSOL irá adentrar mais na luta popular? Pois, a meu ver, sua política anda se baseando muito nas eleições. Ou seja, há essa expectativa. Eu muitas vezes cobro aqui de alguns segmentos, setores. Por exemplo, os petroleiros estão aí numa batalha tremenda dentro da Petrobras contra a privatização, contra ataque a direitos, inclusive consignados no seu acordo coletivo de trabalho. Mas eu pondero, volta e meia surgem, inclusive, propostas de greve dentro da Petrobras, mas eu pondero, eu acho que não dá para um segmento isolado bancar uma luta dessa. Os partidos políticos, as centrais sindicais tinham que entrar nisso. Onde é que andam as centrais sindicais, os partidos políticos e particularmente o PSOL? Em primeiro lugar, o desmonte todo nessa onda reacionária que assolou o Brasil e chegou ao poder político, que não é todo o poder, mas é importante a beça, passou pela destruição das estruturas sindicais, passou pela pressão sobre os movimentos populares, até sobre ONGs, né? Isso a gente vê no cotidiano. A tal reforma trabalhista, ela também estrangulou muitos sindicatos, o que revelou também que a consciência política do trabalhador, a consciência operária no Brasil, ela é muito frágil. Se comparar, por exemplo, com a Argentina, nós estamos muito atrás. Sem a contribuição sindical obrigatória, e eu entendo que ela nunca deveria ser obrigatória, deveria ser fruto da consciência voluntária, os sindicatos ficaram muito desaparelhados, muito desestruturados. As centrais sindicais também, aí é uma sinergia entre as forças desmobilizadoras, em função da perda de filiados e em função das mudanças no processo produtivo, as mudanças tecnológicas alteraram muito. Vai ver a base metalúrgica hoje em relação aos anos 80, quando surgiu uma liderança extraordinária chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ver a base bancária hoje diminuiu expressivamente. Então há uma mudança material do sistema, há muitas profissões que se extinguiram. Então nós vivemos mais do que uma época de mudança, uma mudança de época. O capitalismo se financiarizou, se reestruturou, deixou de ter aquela figura central do patrãozão, do banqueiro, do grande capitão de indústria. Eles estão no anonimato. O tal do mercado passou a ser o grande patrão e ele é um ente invisível, mas dotado no discurso dominante de qualidades humanas, fica nervoso, fica calmo, fica feliz, fica deprimido, e é poderosíssimo, né? Eu fico muito impressionado com a experiência da Grécia, do Syriza, que representou uma renovação política profunda pela esquerda, uma ampla frente, né? E um ministro da Economia muito inovador, muito autêntico, muito corajoso, e acabou perdendo a batalha para o sistema financeiro internacional. E agora perdeu até as eleições também. O Tsipras perdeu, saiu fora. Então, isso tudo nos leva a pensar numa crise mesmo da esquerda, do ideário socialista, mas é uma crise temporária. E eu vejo muito trabalho de base sendo feito, eu vejo, e aí eu falo pelo PSOL, eu vejo muito trabalho de formiguinha. Aquele levante do ano passado, que foi muito expressivo, em especial no primeiro semestre, comovente mesmo, você tem toda a razão, Passarinho, foi sobretudo da área da educação, de estudantes, professores, mas foi muito expressivo e de caráter nacional. E isso não se perde, isso se traduz em trabalho de base, que acaba frutificando. É difícil, não dá para estabelecer prazo, não dá para colocar etapas, um cronograma de mobilizações crescentes, mas estamos aí vendo as condições de vida, em especial nos grandes centros urbanos, só pioram, o desemprego continua forte e estrutural. E isso
vai levar a manifestações, eu não tenho dúvidas, não dá para afirmar quando. Veja, o Chile, exemplo da América Latina, das políticas neoliberais bem-sucedidas, de repente, sem que quase ninguém previsse, houve e está havendo uma enorme insurreição, já vai ter afinal, uma constituinte para fazer uma constituição que livre do pinochetismo, aquele país irmão. As coisas vão acontecendo, os ritmos da história andam meio imprevisíveis, né? Não é que a gente deva apostar nisso, a gente tem que fazer com que as coisas possam acontecer e se viabilizar. Mas eu não tenho uma visão também derrotista, falando não está acontecendo nada, as centrais sindicais só são acomodação, tem contradições lá dentro, tem eleições periódicas, novas direções mais combativas vão aparecendo, não é só política de recuo. Eu acho que as coisas estão efervescendo crescentemente e às vezes sutilmente. Tem muita coisa boa acontecendo, eu estou fora do parlamento e vejo isso, constato, sou chamado para debates, palestras, estou lançando um novo livrinho da coleção Cadernos do Povo, chamado A Quem Nossa Educação Educa. E aí, a partir agora de fevereiro, sobretudo março, depois do carnaval, né, eu vou fazer uma série de debates e palestras no Brasil profundo, no Rio de Janeiro, sobre educação e a consciência política. Até no carnaval, Passarinho, tenho absoluta certeza. O espírito crítico de blocos e do sistema industrial, entre aspas, das escolas de samba, o espírito crítico vai ser muito forte. E isso expressa algum grau de consciência popular. Chico, um abraço para você, muito obrigado por você abrir aqui as entrevistas de hoje e te desejo aí renova aí meus votos de um ótimo ano de 2020 para você. Um abração. Para vocês também e para todos os ouvintes. Viva o Faixa Livre, continua assim. Obrigado. Conversamos aqui com Chico Alencar, professor de História, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador e nosso comentarista histórico aqui no Faixa Livre. Agora vamos rapidamente a um intervalo e voltaremos com o nosso debate especial dessa sexta-feira, versando aí sobre a tragédia de Brumadinho e o caos promovido pela empresa Vale. Já retornaremos. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Trânsito. O trânsito já fica mais intenso, com trechos de lentidão para quem passa pela autoestrada Lagoa Barra em direção à Gávea. Lembrando que a Avenida Niemeyer segue com bloqueios devido à decisão judicial. Observando o panorama da zona sul da cidade, quem segue em direção ao centro do Rio pode fazer uso do caminho da Orla, de Ipanema, Copacabana, em direção a Botafogo. Na sequência, Aterro do Flamengo tem boas condições. Empresário, sua Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem testa, compra Nissan. No trânsito dê sentido à vida. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Hoje é o dia do debate especial do Faixa Livre, debate semanal. E vamos abordar aí essa tragédia, irresponsabilidade e mentiras da empresa Vale, um ano após o rompimento da barragem de Brumadinho. E para essa discussão, vamos contar aqui com a presença do Carlos Bittencourt. Vocês conhecem o Carlos Bittencourt, já colaborou várias vezes conosco. O Carlos Bittencourt é do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. Carlos, bom dia. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Viu? Obrigado pelo convite aí nessa data triste. Eu que te agradeço. Junto com o Carlos Bittencourt, nós temos aqui a presença no estúdio da Bandeirante da jornalista e escritora Cristina Serra. A Cristina, inclusive, é autora do livro Tragédia em Mariana, que aborda a outra irresponsabilidade ou outro crime que envolve a Vale, né, da empresa Samarco. Cristina Serra, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos e aos nossos ouvintes. Muito obrigado por você também nos atender. E junto com a Cristina, junto com o Carlos, quem vai participar conosco é a jornalista Kátia Wiesentheimer. Ela é do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, e assim como o Carlos, só que encontra-se lá em Brumadinho. Ela vai conversar conosco por telefone. Kátia, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado por você nos atender, Kátia. E a Celeste acaba de me informar que vocês estão aí numa situação meio de sufoco aí em Brumadinho, por conta das chuvas, não é isso? Sim, não sei, acho que a região de Belo Horizonte para cá está chovendo muito, né? Tem uma chuva bem forte hoje, ontem também choveu muito, até pararam as buscas que ainda estavam acontecendo lá no Córrego de Feijão, né? E agora há pouco a gente viu na TV que caíram duas árvores na estrada que liga BH Brumadinho, e que a estrada está interrompida para chegar a Brumadinho, né? Então a situação não é nada boa. Hoje tem vários atos de familiares e tal, e essa chuva não precisava, né? Agora, Kátia, depois de um ano aí, que completa-se amanhã, como é que você avalia a situação dos moradores? Porque eu fico muito impressionado com a campanha publicitária da Vale. Pela campanha publicitária, as coisas parecem que, inclusive, estão muito melhores do que eram antes. Falam até que os rios estão recuperados. É um conjunto de mentiras que eu fico impressionado. Como é que anda aí o ânimo dos moradores? A gente tem duas situações aqui, né? Eu acho que diferente da tragédia de Mariana, a Vale, dessa vez, ela liberou muitos recursos, né? Então, por exemplo, a Bolsa Emergencial, a ajuda emergencial, todos os moradores da cidade recebem, né? Então, você, na verdade, não tem a crise que, por exemplo, a Mariana passou, no sentido da cidade quase falir, né? Não, né? Tem muito mais dinheiro do que tinha antes no comércio. Então, tudo isso está girando, a economia está girando a cidade baseada nesses recursos que a Vale tem a ser passado para os moradores. Por outro lado, a Vale continua pagando os impostos para a prefeitura, mesmo sem estar minerando, tá? Eu acho que a gente vai ter uma visão mais real da situação a partir de outubro, quando terminam esses recursos, né? Porque terminaria agora a ajuda emergencial em janeiro. Aí teve uma manifestação grande aqui em Brumadinho, e a Vale prorrogou metade dessa ajuda, né, que ela paga um salário mínimo por pessoa, e agora vai pagar a partir de fevereiro meio salário. Pois é, não teve uma reclamação generalizada justamente por conta da redução do valor dessas bolsas? Isso. Mas, na verdade, o acordo que ela tinha com o Ministério era de pagar até janeiro. Aí ela prorrogou até outubro e vai pagar metade, né? O que a gente vê na cidade é muita dor ainda, a cidade continua muito sofrida, principalmente as pessoas que perderam familiares, amigos e tal, mas não teve esse impacto financeiro, né? O que eu acho que sofreu um impacto financeiro muito pesado é a área de turismo, que não existe mais, né? Então, por exemplo, o hotel que eu estou, foi o hotel que fiquei todas as vezes que eu vim, ele era um hotel com uma super estrutura, que eu recebia pela mídia internacional e tal. Quando eu cheguei aqui na quarta-feira, nenhum restaurante funciona mais.
né, estão com pouquíssimos funcionários, porque o que se comenta que já veio para cá, na questão do turismo acabou, porque até janeiro, abril, tinha muita imprensa que se hospedava, que estava ocupando esse lugar do turista, e depois que caiu um pouco no esquecimento, também esse fluxo de pessoas acabou, né? Mas a gente vê, assim, tem dois lados, né? Tem aquela pessoa que não foi atingida pela tragédia, né? Estava em regiões que não chegou a lama e também não perdeu ninguém, e que, de repente, tem uma renda menor, e que esses R$1.000 por mês que a Vale paga do emergencial está fazendo uma grande diferença. Então, essas pessoas estão tendo um padrão de vida melhor do que tinham antes da tragédia. E elas, na verdade, olham a Vale como, é uma empresa legal, né? Ontem, conversando com o Bruno, né, eu fiz uma conta, né, para um material que a gente está produzindo, de quanto, porque assim, a Vale gasta fortunas, mas a gente não tem como mensurar esses valores, né? E aí a gente fez uma simulação, eu e o Luiz Jardim, eu e o Jarbas, o secretário executivo do comitê, a gente passou uma semana assistindo todos os telejornais da Rede Globo e anotando quantas inserções daquele comercial da Vale tinha, né? E aí a gente calculou isso uma semana. E peguei a tabela comercial da Globo e somei, né, na verdade, quanto eles gastaram. Eles estão gastando só nos telejornais uma média de 80 milhões por semana, tá? Né? E aí, quando a gente olha para as indenizações, né, você fala, gente, né, eles pagam num anúncio de 1 minuto no Jornal Nacional 1.600.000, né? E o máximo de indenização que chegou para cada vítima aqui é 750 mil, né? Ontem a gente indo para o Córrego do Feijão, estava comentando com o câmera da minha companheira, falei, nossa, então na verdade, cada vida aqui em Brumadinho valeu para Vale 30 segundos do Jornal Nacional, né? Então é meio gritante isso. Na análise do professor Bruno Milanese, a gente conversamos justamente sobre isso ontem, ele entende que o que a Vale quer fazer aqui é que Brumadinho se torne o grande case de sucesso dela de reparação, né? Então, tem uma quebra na imagem, dessa coisa de rompimento de barragem e tudo mais, e de repente ela vai usar Brumadinho para dizer, olha, nós erramos, mas olha como nós somos excelentes na reparação, né? E talvez por isso ele esteja colocando tanto recurso aqui, diferente do que foi em Mariana, né? Que eu acho que até a Cristina pode falar melhor, né? Entendo, Kátia. Muito obrigado aí pela primeira contribuição ao nosso debate. Eu vou passar a palavra para a Cristina, e você fique muito à vontade aí para nos interromper. Não há problema algum, até anima aqui o debate, tá? Cristina, você é autora aí do Tragédia Mariana e tem acompanhado esse problema aí lá de Brumadinho. Como é que você vê essas diferenças, não é? Me parece que há diferenças claras, especialmente a Kátia destaca isso, naquele atendimento emergencial às pessoas. Só que a tragédia, ela, na verdade, é uma tragédia sistêmica. É o meio ambiente, principalmente, que foi afetado, além das mortes, além da desestruturação, inclusive, produtiva e familiar, né, em toda aquela região. Como é que você vê essas diferenças do que foi feito lá em Mariana, do que vem sendo feito aqui, no Brumadinho? Eu acho importante destacar o seguinte, tanto no caso de Mariana quanto no caso de Brumadinho, como pelo relato da Kátia e pelo que você colocou aí na sua pergunta, a gente vê o seguinte, os desastres, eles não acontecem e acabam no dia em que eles acontecem, né? Ali, na verdade, é o ponto de partida para outros desastres, outros desdobramentos. Esses desastres, eles continuam acontecendo por muito tempo. Mariana completou 4 anos, né? Ele aconteceu em novembro de 2015, e até hoje a gente vê esses desdobramentos. De que forma? Nas consequências econômicas, né? As pessoas perdem as suas fontes de renda, o seu sustento, no caso dos pescadores do Rio Doce, dos pescadores do litoral do Espírito Santo, e a Kátia citou esse aspecto econômico agora, o impacto no turismo de Brumadinho. Então, esse é um dos aspectos, esse é um dos desastres que se desdobra por muito tempo. Tem um outro aspecto, isso, claro,
considerando que a maior tragédia de todas é a perda das pessoas, né? As famílias que têm parentes, que perdem parentes nesses desastres, o luto é muito demorado. E não há medida que repare isso. Mas então, voltando a falar desses impactos mais concretos, além da questão econômica, você tem também um impacto gigantesco na saúde das pessoas. E isso nós estamos falando de saúde física e psicológica. Tem vários especialistas que estudam isso, né, essa espécie de estresse pós-traumático, né, após esses desastres. As famílias, os amigos, as comunidades, elas são muito impactadas psicologicamente. Isso precisa de um atendimento. Enfim, então, o que a gente vê nesses dois casos? A Kátia falou, no caso de Brumadinho, a Vale entrou com muito dinheiro, tentando transformar isso, né, a reparação numa experiência, entre aspas, de sucesso. Por quê? Porque ela teve a experiência anterior de Mariana. O que aconteceu em Mariana que difere muito do caso de Brumadinho agora, para responder objetivamente a sua pergunta? No caso de Mariana, foi criada uma fundação para atender as pessoas. Essa fundação é fruto de um acordo entre as empresas, os governos estaduais de Minas e Espírito Santo e o governo federal. À época do acordo, a gente ainda estava no governo Dilma. Na prática, essa fundação foi criada com a proposta, ou com a intenção, de ser mais ágil no atendimento às populações. Acontece que o processo de formação dessa fundação, e mesmo no dia a dia da gestão dessa fundação, os parentes das vítimas e as comunidades afetadas tiveram muito pouca participação na discussão de como deveria ser feita essa reparação, esses atendimentos e tudo mais. Então, o que se revelou nesses 4 anos, 3 anos e meio, na verdade, que a Fundação funciona, ela começou efetivamente a funcionar em meados de 2016, é que ela se mostrou muito pouco eficiente na reparação a esses danos e a todas essas consequências para as pessoas. Até hoje, na área impactada pelo desastre lá da barragem da Samarco e a barragem de Fundão, lá em Mariana, que é uma área gigantesca, ela atinge boa parte da bacia do Rio Doce, a lama, só para lembrar aqui alguns elementos para quem está nos ouvindo e que não tem esses detalhes, mas a lama da barragem de Mariana, ela saiu da barragem, ela percorreu 660 quilômetros pelos rios da região, até o Rio Doce e até chegar no Oceano Atlântico. Então, a área impactada é gigantesca. Para efeito de comparação, no caso de Brumadinho, Paraopeba, ela percorreu, se eu não me engano, algo em torno de 12 quilômetros, o que não diminui o impacto ambiental de Brumadinho, é gigantesco, mas eu digo que o de Mariana é muito maior, é uma área impactada muito maior. Então, você indenizar essas pessoas atingidas numa extensão tão grande é, de fato, um trabalho hercúleo. E até porque são diferentes impactos. Você tem desde famílias que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam casas, né, a sua propriedade rural, fazendas atingidas, até pessoas que perderam a sua fonte de renda, como eu falei no caso dos pescadores lá na ponta, pessoas que perderam emprego lá no povoado de Regência, que era um povoado turístico também, vivia basicamente do turismo, as pousadas fecharam, restaurantes fecharam, e então o impacto na perda de empregos é gigantesco. Como é que até hoje tem pessoas tentando provar que perderam seu emprego por conta da tragédia? A gente sabe que a informalidade no emprego no Brasil é muito grande, muitos desses trabalhadores não tinham carteira assinada. Então, quando eles chegam na fundação para pedir a sua indenização e pedem, cadê sua carteira para provar que você trabalhava, essa pessoa não tem, e ela fica sem indenização. Então, até hoje, tem muita gente que não conseguiu sequer provar que precisa de uma indenização. Então, essa é a grande dificuldade, e a Fundação não tem mostrado agilidade na identificação dessas pessoas que precisam das indenizações. Então, você tem esses desdobramentos até hoje, e sem uma perspectiva de curto prazo de quando isso vai ser resolvido. Agora, no caso de Brumadinho, foi criada também uma fundação? Não, não foi. Não, porque o nosso ouvinte aqui, Pedro, lá de Niterói, de Caraí, está nos acompanhando, e ele fala assim, para você ver, isso é uma desconfiança das pessoas. Ele se manifesta aqui dizendo o seguinte: essas fundações criadas após as tragédias em Mariana e em Brumadinho são só para esconder os verdadeiros culpados. Os atingidos
estudos falam exatamente isso. Por quê? Porque eles agora têm que se dirigir, agora não, desde meados de 2016, eles têm que se dirigir à Fundação Renova para pleitear as suas reparações, em vez de procurar as empresas. Então, eles dizem exatamente isso, que a Fundação foi uma forma das empresas se blindarem, né? Tanto a Samarco como as suas duas acionistas, a Vale e a BHP. Mas, enfim, além dessa blindagem, tem essa questão mesmo da falta de efetividade e de agilidade, presteza na resolução das reparações. E uma coisa muito importante de ser dita, no caso de Mariana, foram 3 povoados completamente destruídos. Até hoje, nenhum deles foi reconstruído. Impressionante isso, né? Porque era uma promessa, inclusive, da Samarco, não é? Não dá para entender. Agora, Carlos Bittencourt, a Cristina levantou aí várias dimensões da tragédia, né? Atividade econômica, a Kátia já tinha mencionado também, atividade econômica, desestruturação familiar e pessoal, problemas de saúde, tanto física como psicológica, o problema dos rios, e a questão relativa à segurança das tais barragens. O que você tem a dizer? Você é do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. A gente não pode esquecer que a questão de fundo é o padrão de exploração mineral que a gente tem aqui no Brasil. E que medida essas tragédias, esses crimes, ajudam ou poderão ajudar ou não a melhorar esse padrão? Eu começaria pelo fim, né? De onde você conclui sua pergunta. Acho que a gente precisa, e é importante, eu acho, discutir Brumadinho à luz de Mariana também, para entender, não é uma coincidência que esses 2 tragédias criminosas tenham acontecido tão próximas no tempo. Eu acho que a gente precisa discutir o modelo mineral brasileiro que está se transformando e vem se transformando nos últimos anos, desde a década de 90. Acho que houve um processo de liberalização da mineração no Brasil, de facilitação e desburocratização, entre aspas, do processo de aquisição de direitos minerários. Há uma expansão muito forte da mineração e o que a gente chama de uma especialização minerária no Brasil, né? Cada vez mais o agronegócio e a mineração se tornaram mais estruturantes e cada vez menos a indústria, outros setores agora estão abrindo licitação para empresas estrangeiras, tem todo um processo de desnacionalização e de abertura da economia. Querem entrar nos territórios indígenas. Exatamente, que abre para esse processo de expansão. E, atualmente, tem um processo de financiarização da mineração também. É importante lembrar que a Vale, tem alguns estudos, o Rodrigo Santos tem trazido essa discussão, está se tornando uma corporação verdadeira, no sentido de que está abrindo a sua gestão cada vez menos para o controle público, que já tinha sido privatizada, mas ainda tinham as golden share, que chama do governo, algum nível de controle governamental, para grandes grupos financeiros. O grupo BlackRock, que é o maior grupo financeiro do mundo, amplia sua participação no controle da Vale. E saíram logo após essas tragédias, por exemplo, estudos que mostravam o lucro da Vale de 2008 a 2016 cresce num ritmo avassalador, mesmo com a crise, com tudo isso. No entanto, ao mesmo tempo, cresce a remuneração de acionistas através de dividendos e tudo mais, isso tudo vai crescendo o tempo inteiro. E todos os valores que eram destinados para segurança de barragem, segurança no trabalho da empresa vão diminuindo. Ao mesmo tempo que os dividendos crescem, esses lucros vão diminuindo, esses investimentos vão diminuindo. Então, acho que essa é uma causa importante para a gente analisar o processo de diminuição do controle de segurança de barragens. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, acho que a Kátia trouxe um pouco, a Cristina também, é que os poderes públicos vão sendo capturados por essa dependência. Essa especialização não é uma especialização apenas econômica, ela se torna uma especialização política, em certo sentido, porque o governo federal passa a depender, vai se construindo uma espécie de consenso das commodities, né? Uma lógica de que não há outra saída, a gente só resta explorar minério de ferro, e o minério de ferro é a solução para o Brasil fazer o seu superávit comercial, então a gente precisa explorar cada vez mais. Então, os governos vão se tornando reféns dessa estratégia, no nível federal, um bom nível, mas especialmente no nível estadual e municipal, essa dependência é completa. Cidades muito pequenas, às vezes, no caso, por exemplo, de Conceição do Mato Dentro, que é um caso que eu estudo, uma cidade minúscula, 18 mil habitantes, chega uma Anglo América, uma empresa internacional, que tem o PIB da empresa 50 vezes o PIB do município, digamos assim. Então você cria uma lógica de depender dos impostos, depender de pequenas obras, você cria uma relação. No caso de Mariana, isso ficou claro, né? O prefeito ali de Mariana, muitas vezes eu vi alguns depoimentos, ele parecia um advogado de defesa da Samarco, bem como o governador do estado, né? O Fernando Pimentel.
o Fernando Pimentel foi para a sede da empresa, a primeira declaração do Fernando Pimentel foi na sede da Samarco, mostrando uma responsabilidade no meio de uma tragédia daquele tipo, que ainda não se saberia se era criminosa ou não, mas era a empresa responsável pela tragédia. O governador vai para a sede da empresa dar a primeira entrevista, em vez de fazer isso no espaço público. Isso são elementos simbólicos que mostram essa dependência, e aí tem um efeito concreto, que é no processo de licenciamento. Isso ficou muito evidente, existem muitos estudos já em Mariana, em Brumadinho, mostrando que todo o processo de licenciamento negligencia riscos, negligencia aspectos que os movimentos sociais, as comunidades que resistem aos impactos trazem para os processos de licenciamento. Isso passa por cima, inclusive, não só não reconhecendo os riscos no processo de licenciamento dessas barragens, como criando fatos consumados. Quer dizer, você licencia processos que antes, por exemplo, no caso, você licencia um mineroduto, por exemplo, ou cria um termo de antes da mina estar pronta, então você cria uma dependência, quer dizer, você não vai licenciar a mina, você vai criando uma lógica de fatos consumados que vão fazendo com que o processo vá andando, mesmo com riscos negligenciados. No caso de Brumadinho, está evidente que o estudo, para ir concluir, fechando especificamente a sua pergunta, a relação da Vale com a TÜV-SÜD, né, que era a empresa responsável por fazer o estudo... A empresa alemã de estudo de risco, era uma relação também de dependência, né, quer dizer, a empresa não queria perder um contrato milionário com a Samarco, então topava um processo de... Com a Vale, no caso. Com a Vale, desculpa. Com um processo de negligência mesmo, de subestimação de riscos, e a empresa, por seu lado, também reportava, tanto para os poderes públicos quanto para os seus próprios acionistas, uma situação que não era real, quer dizer, o risco da barragem, hoje está confirmado isso, inclusive a gente está aqui conversando, mas o Ministério Público de Minas Gerais já denunciou a empresa e trazendo provas muito robustas de que todo esse processo foi muito negligenciado. E eu acho que o que dá conta dessas negligências, o que dá conta desse processo de subestimar os riscos, é essa dependência tanto econômica, que se aprofunda e vai se construindo, como uma dependência política dos poderes constituídos que não tem interesse, às vezes, de fazer valer o interesse público sobre o interesse da empresa, que é lucrar, né? Então, é muito triste, acho que hoje é uma data muito triste, mas também é uma data para a gente refletir sobre esse conjunto do problema, porque o problema não se superou. Ontem o Itaú BBA, né, que é uma corretora, já falou que a denúncia do Ministério Público não tem impacto nenhum sobre a Vale já começa a retomar sua produção em alto nível, reabrir minas, iniciar processo de licenciamento de outras, então entrando no mercado futuro também de minério de ferro de uma maneira muito forte, numa relação com a China. Então tem um processo de transformação que não nos dá sinal de que nada vai mudar. Então talvez essa tentativa de tratar Brumadinho como um caso exemplar de solução dos problemas e tal, é inclusive uma maneira de mascarar um problema que está se aprofundando e não está buscando uma solução concreta. Posso pegar uma carona no que o Carlos falou? Lógico, vocês fiquem à vontade, você também, Kátia. Tá, eu acho Cristina Serra. Ele traçou muito bem o cenário macroeconômico em que as empresas de mineração atuam hoje no Brasil, e é chocante, né, isso que você falou, uma instituição financeira dizer que a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais não tem impacto. Eu li a denúncia, é um documento muito extenso, eu não terminei de ler, mas até onde eu li, eu realmente fiquei chocada com os detalhes. A gente sabe, especialmente os laudos técnicos dessa empresa alemã, né? A gente sabe em linhas gerais o que aconteceu em Brumadinho, mas eu até anotei aqui alguns pontos da denúncia que realmente me deixaram bastante chocada. E a denúncia mostra que, efetivamente, pelo menos os altos funcionários da Vale sabiam, sim, dos riscos, pelo menos desde 2017, a ponto de um deles se referir à barragem que rompeu lá em Brumadinho, no e-mail interno, ele se referia àquela barragem como a tenebrosa. Isso em 2017. A data exatamente do e-mail eu não lembro, mas o que a denúncia mostra, eles têm documentos que mostram que pelo menos desde 2017 a Vale sabia dos riscos. Tanto que um dos seus funcionários se referia à barragem dessa forma. E mais, a Vale tinha um ranking interno chamado de Top 10, com as 10 barragens em situação de risco inaceitável. Entre essas 10 barragens estava a barragem que rompeu. Eles até, pelos estudos que faziam, sabiam quais seriam os motivos que levariam ao rompimento da barragem, que era liquefação e erosão interna, que foi o que aconteceu. Esse top 10 era das barragens com uma probabilidade de falha acima do limite de aceitação.
Outra coisa, a investigação mostra que especialistas que foram contratados pela própria Vale, depois do desastre de Mariana, alertaram que era urgente reduzir os riscos dessas barragens consideradas que a própria empresa tinha nesse ranking. A investigação mostra também que todas essas informações foram mantidas numa espécie de caixa preta da Vale, que não comunicou às autoridades competentes e nem aos seus acionistas e nem aos seus investidores sobre esses problemas, né? Claro que ela não iria comunicar, mas, enfim, isso é crime, ela não pode fazer isso. Enfim, mostrava que o fator de segurança da barragem que rompeu estava abaixo do mínimo aceitável, que a probabilidade de falha estava acima do máximo aceitável, e a investigação, isso tudo eu estou tirando elementos que estão na investigação, na denúncia, no documento oficial que contestado pelo mercado financeiro. Exato. E mostra também que o laudo de estabilidade, esse que foi fornecido pela empresa alemã, que tinha esse contrato aí com a Vale, que não queria perder o contrato, mostra que o laudo foi manipulado. Então, se isso não choca, se isso não muda os parâmetros com os quais o mercado avalia uma empresa, realmente fica difícil, né, a gente saber, então, o que choca, o que é considerado crime, o que precisa, além disso, para ser considerado crime, né? Evidências, me parece, não faltam. Carlos Bittencourt. O delegado responsável da Polícia Civil, né, responsável pela investigação, que fundamentou a denúncia do Ministério Público, ele deu uma declaração muito nítida assim, sobre o tema, que ele falou, pelo nível de conhecimento que eles tinham do risco e da probabilidade de ruptura da barragem, é possível que o dano ambiental fosse inevitável, porque uma barragem dessa, quando inicia um processo de ruptura, é difícil você conter. Já havia, inclusive, processos de tentativa de diminuição desse risco que não foram suficientes. Mas, certamente, as vidas seriam todas poupadas, né? Porque você sabendo que a barragem está num movimento de risco desse tipo, você se calar é um nível de omissão gigantesca que poderia não impedir o desastre ecológico, ambiental, mas certamente a perda de quase 300 vidas é de uma tristeza tão grande, de uma irresponsabilidade tão grande, ver o mercado financeiro simplesmente fechar os olhos para isso, falar, não, isso não tem impacto e vamos adiante, é de uma insensibilidade, para dizer o mínimo. E eu queria, desculpa se eu estou interferindo muito, mas é porque a gente tem os dados, é bom a gente falar para as pessoas para que elas saibam. Esse impacto humano absolutamente inaceitável da tragédia de Brumadinho, de morrerem 270 pessoas, por que isso aconteceu? Uma medida simples poderia ter evitado essa quantidade absurda de mortes. O refeitório... A grande maioria funcionários da Vale ou terceirizados, né? Trabalhadores da Vale e terceirizados que estavam no refeitório, porque que concentrava uma quantidade de gente muito grande, porque a barragem rompeu na hora do almoço. Aquele refeitório e os escritórios jamais poderiam estar naquele lugar abaixo da barragem. Você não faz instalações administrativas abaixo da barragem, porque se acontecer algum desastre, a lama vai passar por ali, é o caminho da lama. E, assim, importante esclarecer o seguinte, barragem, por mais que ela seja operada dentro dos melhores padrões de segurança do mundo, o que não era o caso nem de Mariana nem de Brumadinho, mas por mais que ela seja bem operada, ela é um empreendimento de risco, pelo volume de rejeito que ela armazena e pelo tipo de material que ela armazena. Isso qualquer engenheiro sabe disso. Eu entrevistei para o livro vários engenheiros e todos eles falam isso. Barragem é uma estrutura de risco, então ela tem que ser, as empresas têm que ser obcecadas com segurança. Se fossem, então, se a Vale fosse no caso de Brumadinho, primeira coisa, quando a Vale comprou a empresa, porque aquela barragem não é originalmente da Vale, ela comprou de uma empresa. Se aquilo já estava ali, aquela situação, então faz o seguinte, olha, como nós não queremos correr esse tipo de risco, vamos implodir essa estrutura, sei lá o quê, enfim, desativa aquela estrutura e constrói o restaurante e o escritório fora do caminho da barragem. Da lama. Era isso, era o mínimo que devia ter sido feito. Não foi feito e deu o que deu. Kátia, eu queria que você entrasse aqui nesse nosso debate a respeito, especialmente dessa questão de fundo, que é o padrão
de produção mineral que nós temos no país, que é ditado por essa fome de lucros absolutamente inconcebível que a gente tem observado. O Carlos Bittencourt foi muito feliz em lembrar que há uma massa de lucros crescentes, inclusive em função aí da valorização do minério de ferro no mercado internacional, e onde esse lucro não vem sendo reinvestido de forma, inclusive, a melhorar esse padrão de produção mineral. Ao contrário, o grande objetivo é você acelerar a distribuição de lucros e dividendos a partir desse sucesso empresarial. Como é que você vê essa questão, e particularmente a dimensão da captura do poder público por esse poder econômico? Bom, antes de te responder, eu queria só complementar um pouco do que a Cristina falou. Ontem à noite, jantando aqui próximo do hotel, tinha alguns engenheiros, tinha funcionários da Vale, e o que foi comentado em off é que assim, a Vale fez um estudo antes do rompimento da barragem de quanto custaria a indenização se ela tivesse que evacuar a cidade, tá? E esse custo de indenização se ela tivesse que evacuar a cidade seria infinitamente maior do que o que ela está pagando de indenizações agora, tá? Se isso é real ou não, não sei, porque a gente não tem esse estudo, né? Mas, assim, para a gente ter uma noção de que a vida não vale muito, né? No estudo que ela tinha, ela calculava quanto ela gastaria para indenizar cada morte, e ela tinha um estudo que ela dizia que se a barragem rompesse, morreriam 215 pessoas, né? Então, eu acho que é um sistema perverso, onde você pensa o tempo todo na lucratividade. Eu acho que o mercado, o mercado ele é muito louco no sentido de que, se você acompanhou as notícias na última semana, um dia antes da barragem romper, uma ação da Vale valia R$ 56,15, né? Quando foi no final da semana passada, a ação da Vale chegou a bater R$ 57, tá? A Vale recuperou. Então, a Vale fala, por exemplo, que ela vai gastar nessa reparação de indenizações 6,6 bilhões de reais, né? Foi, na verdade, que ela pagou até agora, que a gente levantou, foram 2 bilhões. Mas ela vai indenizar vai bonificar seus acionistas pelo lucro de 2019 em 7 bilhões e meio, né? Então, é tudo muito pouco. Para ela, o cálculo é muito pequeno, tá? Mesmo com a tragédia, a Vale valorizou. Ela vale muito mais hoje do que era o valor de mercado que ela tinha antes de Brumadinho, né? Então, acho que a gente tem que olhar para isso. Eu acho que, por outro lado, a gente tem hoje 41 barragens no Brasil em risco de rompimento, né, em estado gravíssimo, né? Eu acho que a gente tem essa cobrança, acho que tem que cobrar a reparação da Vale, sim, tem que se cobrar a condenação, sim, mas eu acho que a gente também tem que cobrar essa mudança no modelo mineral, que é um pouco isso que o comitê faz na sua articulação política, né? Então, você vê casos totalmente discrepantes, né? No sentido de que as mineradoras podem tudo, né? E podem, quando você chega na mineração na Amazônia, elas não pagam ICMS por conta da Lei Candir, elas não pagam quase nada de imposto de renda por causa da Força Chigã, entendeu? Então não sobra muito nada. E aí, quando você tem o dinheiro da CEFEM, que é o royalties da mineração, tem uma estimativa que o município de Canoas Carajás, por exemplo, este ano, vai receber 2 bilhões de reais, um dinheiro sem carimbo, esse tipo, o prefeito quiser contratar shows, com esse dinheiro pode, né? E a população, ela é cada vez mais atingida, né? Cada vez mais ela sofre impacto disso, né? E ela fica refém dessas mineradoras, né? Eu acho que a questão da minerodependência, nesses municípios onde tem mineração, é um assunto que a gente tem que pesquisar cada vez mais, entender cada vez melhor e debater isso, principalmente para a cidade, para que elas possam ter, quando chega um projeto novo, o direito de dizer não queremos uma mineração aqui, né? Porque quando a gente olha para essa situação, eu estive ontem no Córrego do Feijão, né, que virou um grande cemitério, né? Então tinham propriedades, agricultores rurais, etc. E ali continua o caos, ali é onde ainda está acontecendo a busca pelos corpos que não foram encontrados. E as pessoas, algumas são muito gratas à Vale, porque a Vale se comprometeu a comprar as propriedades delas, tá? Então, assim, você vê uma inversão de valores muito grande,
né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais discutir modelo, né? Essa questão das barragens, eu me lembro quando rompeu o Brumadinho, né? Quando rompeu Mariana, ninguém sabia exatamente qual o número de barragens de rejeito que tinha no Brasil, né? Então, eu acho que assim, você fala, o Ministério de Minas e Energia, essa semana soltou uma nota que está comprando uniforme, carro, sei lá mais o quê, para o povo fiscalizar a barragem, né? Mas, assim, quantas pessoas mais foram contratadas para fiscalizar a barragem? Não existe, é autofiscalização. Ô, Kátia, você mencionou... Fiscaliza a própria mineradora. Ô, Kátia, você mencionou a existência de 41 barragens com risco de acidente. Isso é em termos do Brasil como um todo, não é isso? Sim. E, especialmente aí em Minas Gerais, existe alguma avaliação do momento presente a respeito desses riscos? Porque a propaganda da Vale diz que eles estão fazendo a revisão de todas essas barragens do modelo que, inclusive, tinha em Brumadinho. Queria que você falasse um pouco da segurança atual das barragens e, particularmente, sobre essa informação de que a Vale está operando aí a transição no modelo de barragens até então utilizado. Logo depois do tragédia de Brumadinho, não sei se vocês lembram, a agência soltou uma regulação dizendo que tinha que descomissionar as barragens até 2021 e que era proibido construir outras barragens a montante e tal. Bom, isso já caiu, né? Na verdade, estenderam esse prazo até 2030, porque a Vale entrou em contato e provou que ela não tinha como descomissionar em tão pouco tempo, né? E foi a única ação real que teve, foi essa questão de proibir a construção de novas barragens a montante, né? E teve esse prazo maior para o descomissionamento. Tá? Mas e a segurança das barragens já existentes? Barragens a montante? Para você ter uma ideia das barragens de mineração, toda barragem tem que ter um plano emergencial, que é assim, além desse plano emergencial, o dump break, tá? Se a barragem romper, qual é o caminho da lama, tem a sinalização toda, onde são os pontos de encontro, como que essa população que está perto da barragem, ela sai do local, tá? 17 barragens não tem sequer o plano de emergência, tá? 49 delas não tem declaração de estabilidade, né? E não existe uma questão, acho que, tipo, sei lá, eu acho que se não tem as declarações, não tem a documentação, você tem comunidade, você vai impedir que aquela mineradora continue jogando rejeito naquela barragem, tá? Mas não existe isso, né? E, na verdade, quando a gente olha o histórico da mineração, eu acho que talvez o cara possa até falar melhor do que eu, que é pesquisador e tal, eu acompanho desde 2013 com a criação do comitê, na verdade, quando a gente debatia no Congresso, quando a gente discutia algumas questões, quando tentaram mudar o código e tudo mais, é que, assim, não existe uma seriedade, não existe um projeto, entendeu? Não existe uma lógica de como a coisa é construída, né? Então, acho que falta legislação, sim, mais rígida, sim, mas, na verdade, falta principalmente fiscalização na questão das barragens. Como é que você vê isso, Carlos? É o problema da incapacidade ou fragilidade de toda a estrutura fiscalizatória dessas barragens. Me parece que isso está muito intimamente ligado a essa captura do poder público pela lógica das mineradoras. Eu, na época de Mariana, fiquei muito impressionado com a postura não só de prefeitos. Eu até compreendo ali o drama dos prefeitos, a dependência econômica, esses grandes empresas internacionais, inclusive, mas o governador do Estado que me chamou mais a atenção. O governador do Estado ele tem um poder maior, ele está articulado, inclusive, com o poder do governo federal, ele poderia ter uma outra postura, mas me parece que isso passou ao largo. Como é que você vê essa questão da fiscalização? Porque isso é o mínimo que se pode esperar do poder público. Então, na prática, o modelo regulatório brasileiro, apesar de
não dizer isso explicitamente, mas desde o processo de regulamentação, licenciamento das barragens, trabalha com uma lógica de autofiscalização. Quem produz os relatórios, inclusive o relatório de licenciamento ambiental, por exemplo, quem produz o relatório de licenciamento ambiental é uma empresa contratada pela Vale ou pela Samarco. Então, essa empresa não vai prestar contas ao interesse público, ela presta contas à empresa que a contratou. Então, desde esse processo inicial, você tem uma dinâmica na qual a própria análise do risco é feita pelo setor empresarial. Depois desse processo, quer dizer, quando a mina está em operação, a barragem está em operação, a capacidade fiscalizatória, antigamente do DNPM e hoje da Agência Nacional de Mineração, e eu, sem ter os dados em mente, poderia dizer eu mesmo, das secretarias de meio ambiente, das prefeituras, das secretarias estaduais de meio ambiente, é infimamente menor do que a demanda por fiscalização. Então, eu não lembro exatamente do número, mas esse número circulou, talvez a Cristina tenha esse número, mas esse número circulou. O DNPM, na época de Mariana, tinha 40 funcionários para fiscalizar todas as barragens do Brasil, que é da casa das centenas. Posso acrescentar um detalhe? Claro. Pois não, antes eu apenas esclareço aqui para os nossos ouvintes, o DNPM é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Que não existe mais, ele foi Pois é. substituído pela Agência Nacional de Mineração. Eu queria que você, inclusive, se fosse possível, localizasse essa mudança, porque o DNPM, desde os anos 70, ele tinha um papel. Ele foi sendo fragilizado e agora mudou, inclusive, com a criação da Agência Nacional de Mineração. Já eu falo isso, mas eu não quero interromper a linha de raciocínio do Carlos, só quero acrescentar um dado a esse que você está dando da fiscalização. Na época do desastre de Mariana, e é o dado que está no meu livro, havia no Brasil 5 pessoas qualificadas para fazer o tipo de fiscalização que a barragem de rejeito de mineração exige, porque não é qualquer um que pode fazer esse tipo de fiscalização. Tem que ser um engenheiro geotécnico, e havia apenas 5 pessoas com essa qualificação. E eles estavam aonde? No poder público? Sim, eles eram do quadro do DNPM, Sim. que na época era responsável pela fiscalização, e aí depois que o Carlos terminar a explicação, Sim, a gente fala desse aspecto que você falou. Então, na verdade, é isso. Tem um descompasso gigantesco entre a capacidade fiscalizatória pública e os riscos que são impostos por esse tipo de empreendimento. Tanto pelo número de técnicos, mas também por isso, pela formação, pelo próprio acompanhamento cotidiano. Isso depende também não só das pessoas, mas de software, carro, todo um equipamento que você precisa fazer para ter esse tipo de fiscalização que não existe na prática. Eu posso até seguir ajudando a responder a sua segunda pergunta. O processo de fragilização do DNPM é antigo. O Fernando Henrique, em 96, ele apresentou uma reforma do Código Mineral com 126 emendas. Isso é um pouco esquecido. E ali você transformou o regime regulatório brasileiro para você ter uma autorização de lavra no Brasil até ali, era o presidente da República que assinava. Então, você flexibilizou isso e passou isso para o diretor do DNPM. Agora, você acabou com o DNPM e criou uma agência. A lógica das agências é completamente diferente da lógica do Departamento Nacional de Mineração, que era um órgão, digamos, dentro da estrutura do Estado, do governo nacional brasileiro. As agências não são exatamente isso. As agências regulatórias cumprem um papel de fiscalização do setor privado, já reconhece, já é um passo a mais no processo de privatização. Você tinha uma demanda interna no DNPM dos servidores, porque isso representa um salto funcional, né? Você virar os servidores de agências recebem melhores salários do que os servidores do DNPM, mas o principal dessa transformação, eu acho que é uma mudança no sentido, talvez, da consolidação da privatização do sistema mineral brasileiro, a mudança para a Agência Nacional, que é uma lógica regulatória mais frágil e que caminha nesse sentido do processo autorregulatório, das empresas tocarem o processo por si e a Agência Nacional apenas acompanhar. Houve absorção por parte da Agência Nacional de Mineração de quadros do DNPM? Sim. O que houve foi o DNPM se transformou em Agência Nacional de Mineração. Então, só que o DNPM já vinha num processo de fragilização, né? A gente acompanhou bem essa discussão sobre a mudança no Código Mineral brasileiro nos anos 90. Inclusive, as mudanças começaram lá no Fernando Henrique, né? Um capítulo aí do drama da administração, que eu acho que é outra questão muito importante de ser focalizada a respeito da herança dos anos 90. Kátia, fique à vontade. Então, só para complementar, na verdade, a criação da agência
era um dos objetivos que estavam no texto da proposta do novo código, né? Que é quando o comitê nasce, tem todo o enfrentamento contra aquele texto do código, né? E não conseguindo mudar o código, porque em 2015 a gente denunciou, havia uma matéria grande na BBC Brasil, que o texto do código tinha sido escrito pelo advogado da Vale, né? Em função de não conseguir votar esse código, em 2017, o Temer tentou mudar algumas coisas via medida provisória. E uma das medidas provisórias, e que foi aprovada pelo Congresso em 2017, foi a criação da Agência Nacional da Mineração. Isso está dentro desse quadro aí de fragilização dos mecanismos diretos do Estado e de efetivação das agências, né, que a gente sabe que tem uma influência muito forte dos respectivos setores aos quais essas agências deveriam fiscalizar. Cristina Serra. O caso do DNPM em Minas Gerais merece um olhar bastante atento. Historicamente, a direção do DNPM em Minas Gerais, né, quando existiu o DNPM, era do PMDB Mineiro. O PMDB Mineiro era o dono daquele feudo, digamos assim. Era ele que nomeava as pessoas para o comando do órgão lá em Minas. E esse órgão vinha passando por um processo de sucateamento evidente, o Carlos acabou de mencionar, falta de pessoal, de recursos, eles não tinham carro para trabalhar, não tinham... Ausência de concurso público. Muitas vezes os próprios fiscais iam no seu carro fiscalizar as empresas. Mas, enfim, eu não quero perder uma coisa importante que o Carlos falou, que eu queria complementar, que é justamente esse modelo da fiscalização, a autofiscalização. Então, pegando o gancho que ele deu, a empresa contrata uma outra empresa para fazer o laudo de estabilidade. É claro que essa empresa que é contratada, ela quer receber, né, pelo serviço, e ela quer, sobretudo, manter esse contrato e quer ficar bem nesse mercado com as grandes mineradoras. Então, ninguém quer desagradar uma grande mineradora como a Vale. Né? Isso ficou claro no caso de Brumadinho. Eu tenho um depoimento de um dos funcionários da Tuvisud dizendo que se sentiu pressionado a dar o laudo de estabilidade. Com algumas diferenças, aconteceu algo semelhante no caso da barragem de Fundão também. Um jovem engenheiro que deu o laudo de estabilidade e que hoje ele diz, à luz das informações que se conhece hoje sobre o caso de Mariana, e ele deu uma entrevista para o livro em que ele fala isso, que ele não recebeu da Samarco todas as informações suficientes, ou seja, que a Samarco sonegou informações que eram fundamentais para o laudo dele. Então, esse aspecto aí de laudo é uma coisa super complicada e está provado por esses dois desastres que esse modelo não funciona. Tem que mudar esse modelo. Bom, aí o que acontece? A empresa contratada para dar o laudo, dá um laudo dizendo, olha, a barragem está ok, está bem, está estável. A empresa, no caso a mineradora, apresenta esse laudo para o órgão fiscalizador. O órgão fiscalizador que recebe o documento no prazo, com tudo certinho, ele diz o seguinte, bom, essa empresa aqui está ok, já me apresentou a documentação, ela vai para o fim da fila da fiscalização. O órgão fiscalizador vai dar prioridade para fiscalizar in loco a mineradora que não apresentou o laudo na data certa, ou que o laudo está com alguma pendência, você entendeu? Então, é uma autofiscalização, porque se a Vale apresenta o laudo do órgão fiscalizador dizendo, olha, está tudo bem, e ela vai para o final da fila, resolveu o problema dela. Então, esse modelo está errado. Isso era uma coisa que eu queria, então, acrescentar ao que o Carlos já explicou aqui para a gente. Agora, uma outra coisa muito importante é o seguinte, você tem que discutir esse modelo de mineração brasileiro, que tem uma série de equívocos e que é predatório, etc., mas, mesmo dentro deste modelo, as mineradoras agem com tal desenvoltura que elas simplesmente se dão ao luxo de sequer cumprir a legislação como elas deveriam. A legislação pode ser aperfeiçoada, mas ela já tem mecanismos que são importantes para dar segurança a esses empreendimentos, mas que as mineradoras sequer se veem na obrigação de cumprir, como foi o caso que eu já mencionei há pouco do restaurante no caminho da lama que não podia estar ali. Alguns outros aspectos, por exemplo, claro, tem falhas na legislação, e voltando ao caso de Mariana, tem uma falha absurda, né, que na época do desastre de Mariana, a legislação não obrigava
que a empresa instalasse um sistema de alerta sonoro, uma sirene, para avisar os trabalhadores e as comunidades próximas no caso de uma emergência. Então, não havia sirene no complexo minerário da Samarco, em Mariana. Depois do desastre, a lei passou a obrigar a sirene. Aí, no caso de Brumadinho, tinha sirene, só que a sirene estava instalada no local errado, foi levada pela lama antes que pudesse ser acionada. Então, você entende? Tem coisas que podem ser feitas, mas que não são, porque as empresas não estão preocupadas, elas sabem que não serão fiscalizadas. No caso, e só para complementar no caso de Mariana, um detalhe importantíssimo daquela história, por que Mariana não teve um número de mortos tão grande? Né? Pela Paula, né? Por causa da Paula, é bem lembrado. Era isso exatamente que eu ia contar, e que é uma personagem do livro, inclusive. A Paula Geralda Alves, que é uma moradora de Bento Rodrigues, o povoado que foi devastado, o primeiro a ser simplesmente varrido do mapa. Ela estava na zona rural, entre a barragem e entre o povoado de Bento Rodrigues. Quando ela viu a lama se aproximando, ela subiu na motinho dela, correu para Bento Rodrigues, rodou o povoado inteiro na moto dela. Ela foi a sirene humana que a empresa não tinha. E ela só parou de avisar as pessoas que corressem, saíssem das casas e corressem para as encostas quando a gasolina da moto acabou. Então, se não tivesse existido a Paula e a lama tivesse chegado em Bento Rodrigues, é impossível a gente calcular ali o que poderia ter acontecido, porque havia 400 pessoas no povoado naquele momento. Graças a Paula, a maioria se salvou, morreram 5 pessoas do povoado. Em Mariana são 19 mortos, né? 14 trabalhadores da Samarco e terceirizados e 5 mortos do povoado. Se não existisse a Paula, o que teria acontecido? E mostra toda a fragilidade dessa dita estrutura aí de fiscalização e de segurança dessa atividade. Ô Paulo, eu não sei se valia a pena trazer os dados. Você fica à vontade, só que depois do intervalo, porque aqui o Chiquinho já está olhando aqui bravo para mim, eu já passei de todos os limites aqui para esse nosso último intervalo. A gente faz o intervalo, viu, Kátia? E Cristina e Carlos. E já a gente retorna aqui com a reta final desse importantíssimo debate sobre o problema aí da atividade mineral no Brasil. Já retornaremos. Trânsito. O ouvinte da Band que está em Irajá, optando pela saída da Avenida Pastor Martin Luther King Jr., encontra já um trecho de lentidão na altura de Vicente de Carvalho, mais à frente, Engenho da Rainha, movimentação intensa em direção em A1. Ainda assim, a rota apresenta melhores condições do que a Avenida Brasil. As vias expressas apresentam congestionamento nessa manhã. Para quem está saindo de Irajá, já sente a perda de tempo pela pista lateral. O mesmo acontece na pista central em Parada de Lucas, devido à agulha de acesso para a pista lateral em Cordovil. A movimentação é pesada, mais à frente, entre Bom Sucesso e o Caju, o mesmo acontece. Na linha vermelha, dificuldades na altura do acesso da BR-040 e entre a cidade universitária e o Caju. Toda a linha Yaris de 2019 e 2020 com parcelas a partir de R$ 499 e IPVA 2020 grátis. Consulte condições. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes, 1360. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Trânsito. O ouvinte da Band que parte da Zona Norte com destino ao centro do Rio já encontra a movimentação mais intensa na Avenida Rádio Oeste, próximo da Avenida Maracanã. Caminho alternativo pela Rua Visconde Niterói, margeando a Mangueira, pode ser uma opção depois de você vir da Avenida Marechal Rondon. Ou então, quem está na Tijuca, acessar a Rua São Francisco Xavier e logo depois a Avenida Heitor Beltrão, rumo à Praça da Bandeira. Um coelho azul acabou de passar voando. Foi a Mônica que arremessou o Sansão. Curta Turma da Mônica, Laços no Telecine, seu streaming de filmes. Vou aproveitar e já assistir aqui no celular. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, nessa sexta-feira, e no presente debate aí a respeito desse 1 ano da tragédia de Brumadinho. Na verdade, um crime, né? Um crime feito pela empresa Vale, né? Olha, o Maurício de São João do Meriti nos dá bom dia. Bom dia para você, Maurício. E ele pergunta o seguinte: sabemos que a Vale está divulgando inúmeras propagandas falsas sobre seu trabalho de recuperação lá em Brumadinho. O que os atingidos poderão fazer para pedir um direito de resposta? Kátia, eu conversei essa semana com a Carolina, aí da comunidade de Jangada. Eu, inclusive, toquei nesse assunto. Eu fico muito impressionado com as mensagens publicitárias da Vale, que me parece que não correspondem em nada à realidade. Especialmente quando eles falam da recuperação dos rios. E agora o Maurício levanta essa questão aqui: os atingidos podem fazer alguma coisa? Eu lembrei para a Carolina que existe um CONAR, aí, um Conselho de Autorregulação da Publicidade no Brasil. Você acha que é possível fazer alguma coisa? Na verdade, com relação ao CONAR, no caso de Mariana, né, a gente fez a denúncia e a gente investigou que, pelas redes sociais do comitê, que as pessoas denunciassem aquela propaganda. Houve uma reunião, mas o CONAR não chegou a tirar o comercial deles do ar, não. Né? Na verdade, assim, se você entrar no site da Vale, ela criou vários departamentos, vários ícones e tal, mostrando tudo que ela está fazendo. Né? Algumas coisas que ela está falando no comercial, realmente ela começou a fazer. Né? Está tendo um empenho na recuperação do córrego peraí que eu anotei aqui, que eu passei lá ontem, do Ferro Carvão, né, que é um córrego que saía do Paraupeba. Onde eu passei do Paraupeba, ele continua na mesma situação do ano atrás, eu não vinha para Brumadinho desde fevereiro. Né. A questão que ela fala das indenizações, o pagamento da ajuda emergencial, isso de fato tem sido feito. Os acordos de indenização das vítimas têm sido feitos de uma forma, no meu ponto de vista, é uma opinião muito pessoal, injusta, né? Porque assim, o teto das indenizações para os trabalhadores, para as pessoas da cidade que morreram,
chegou em R$750 mil, né, por vítima. E, por exemplo, aquela pessoa que era um turista que estava na pousada, eles conseguiram na justiça uma indenização de 8 milhões, né? Então, tem um grupo de familiares de vítimas aqui que está entrando com processo, tentando exigir que a indenização seja a mesma. Eu não entendi isso, Kátia. Os turistas, 8 milhões? Lembra aquele caso de uma família que acho que a moça morava fora do Brasil, que estava grávida e que morreu na pousada? A indenização por morte dos turistas. Sim. Naquela família, como eles entraram com bons advogados e tal, não foi via Ministério Público e tal, eles conseguiram uma indenização de 8 milhões, né? Enquanto cada vida aqui, a Vale pagou no máximo R$750 mil. Mas né? foi por acordo os R$750 mil, não foi? Sim, foi meio coletivo, foi meio via Ministério Público Estadual aqui, né? De Minas Gerais, né? E então, assim, algumas coisas que ela diz, ela realmente está fazendo, mas claro que no comercial ela conta como se fosse muito maior do que ela está fazendo na realidade. Quando ela fala, por exemplo, em 6,6 bilhões de operações, ela está botando nessa conta muito além do que a indenização e ajuda emergencial, né? Agora, por exemplo, ela está incluindo coisas de meio ambiente e tal. O que a gente apurou aqui é que, assim, a prefeitura está pleiteando várias coisas para a cidade, para a Vale, e que tem sido negativas nesses pedidos, tá? Então, a gente pode dizer que, diferente de Mariana, ela está fazendo muito mais do que ela fez, né? Mas muito menos do que ela está mostrando na propaganda. Do que seria necessário, né, me parece. Exatamente. Eu acho que, assim, para as pessoas aqui, o mais importante para as pessoas e para a cidade foi ela ter mantido essa ajuda emergencial, né? Então, você não vê, por exemplo, muitas críticas aqui a Vale. Tá? Coisa que no começo, um ano, você ainda via muito forte em Mariana. Mesmo em Mariana começou a crescer o movimento Volta Samarco, porque quando as pessoas saem desempregadas e tudo mais, mas existia uma massa crítica a Samarco muito grande. Você não tem essa massa crítica aqui em Brumadinho. Tá? Mas essa redução do valor aí da ajuda, eu ontem ouvi uma notícia que haveria hoje, inclusive, a manifestação em Brumadinho, porque muita gente estava descontente. A manifestação do familiares. A manifestação contra o corte já teve uma semana passada, tá? Mas, na verdade, o que a empresa tinha se comprometido com o Ministério Público, que durante 12 meses ela daria uma ajuda emergencial para todos os moradores da cidade, tá? E ainda tem uma história, porque, assim, antes da tragédia, Brumadinho tinha cerca de 38 mil moradores, né? Hoje, a Brumadinho tem 42 mil moradores, né? Ainda rola uma história de que muita gente mudou para Brumadinho só para poder receber essa ajuda emergencial, né? Sim. Então, o que ela tinha se comprometido terminaria agora em janeiro, tá? Mas por conta desses atos e por uma reunião que teve com o Ministério Público e tal, parece que ela prorrogou essa ajuda até outubro, só que ela vai pagar só metade do que ela pagava anteriormente. Tem uma matéria local, acho que, se não me engano, do Jornal do Estado de Minas, que ele faz um comparativo com o aumento desse dinheiro na cidade, que uma rede de lojas populares aqui, que vende eletrodomésticos, geladeiras, esse tipo de coisa, né? Ela faturava em torno de R$250 mil por mês, e ela chegou, no ano passado, teve um mês que ela chegou a faturar R$1 milhão, tá? Por conta desse aquecimento que esse dinheiro dessa ajuda emergencial e também das indenizações, porque as famílias das vítimas, na maioria já recebeu suas indenizações, né? Trouxe para a cidade, né? Então, você não vê tanto como esse problema foi solucionado, você não vê tanta crítica. Tem sim, principalmente você tem dois lados. Você tem uma sociedade que não foi atingida e que está muito satisfeita com a mineradora por conta desse dinheiro que recebeu,
e você tem uma tristeza, uma insatisfação, uma revolta de uma parte dos familiares das vítimas, que são essas pessoas que, inclusive, vão fazer um ato hoje à tarde. Sim. Né? Vão fazer uma caminhada que termina aqui no letreiro de Brumadinho, na entrada da cidade. Né? Mas, assim, muito do que a Vale fala que está fazendo ainda são projetos que não foram iniciados. Né? Intenções, então, vamos dizer assim. A descontaminação está contaminando um córrego, um trabalho pesado no Paraupeba, não foi iniciado ainda. Né? Até tem um estudo bem interessante, que depois eu vou mandar o link para vocês, que não foi a Universidade Federal de Juiz de Fora, acho que foi de Juiz de Fora, que produziu, que o Ricardo, o pesquisador do Poemas, participou, que foi uma expedição que a gente fez, até o Comitê financiou uma parte, que eles foram coletando água de todo o Paraupeba e fizeram um estudo sobre a contaminação e foi publicado a semana passada, né? Está disponível online, depois eu vou mandar para a Celeste para vocês poderem publicar. Isso é bem interessante, mas não foi feito nenhum trabalho ainda, tá? Existem projetos, né? Mas não se iniciou o trabalho. A única coisa que realmente não parou, né, isso é exemplar, e acho que isso depende da Vale, são as buscas, né? A gente teve ontem no Córrego do Feijão cedo, mesmo chovendo, não estava mais chovendo muito, os bombeiros ainda estavam lá, e aí quando começou a chover muito mais forte, foram interrompidas as buscas por segurança, né? Então existe essa questão que eu acho que foi, do que eu acompanho, eu acho que não existiu nenhuma busca tão longa e tão eficiente como o trabalho que a corporação fez aqui em Brumadinho, né? É uma responsabilidade do Corpo de Bombeiros aí de Minas, não é? Sim. Eu acho que houve uma interrupção aqui, mas foi um problema técnico que eu acho que só eu percebi. O Carlos, o José Quirino, lá um ouvinte do Irajá, ele nos dá bom dia. Bom dia para você, José Quirino. E ele diz o seguinte: Carlos, mesmo com o volume de provas existentes contra esse crime ambiental, os diretores da Vale ainda não sofreram nenhum tipo de sanção, não estão presos, por exemplo. Por que isso acontece? Você acredita que há conivência de políticos nesse caso? A gente já abordou aí o problema aí de como essas empresas atuam e principalmente se relacionam com o poder público. O que me ocorre aqui é a seguinte questão: como é que isso se dá em outros países? Porque a gente sabe que as empresas jogam pesado, especialmente na periferia do capitalismo central. Existem experiências de produção mineral relevante em países centrais e como que isso se dá? Porque eu estou levando em conta que na periferia parece que é de acordo com o interesse das grandes empresas. E nos países mais desenvolvidos? Então, sobre a pergunta do José Quirino, é um padrão no Brasil, né? O vazamento de petróleo na Baía de Guanabara, por exemplo, o responsabilizado foi um cara que operava um duto. Você, em geral, joga para as esferas inferiores. E até hoje tem a luta dos pescadores. Mais de 20 anos sem indenização, e a responsabilização nunca recai sobre a empresa, né? Porque você não tem a perda da lucratividade e tudo mais, você culpabiliza os mais fracos. A grande exceção, diga-se de passagem, foi a Petrobras, né? Que patrocinou, inclusive, o impairment do seu balanço, transformando o balanço de 2014 em algo de relevante prejuízo e que deu chance para esse dito programa de privatização que eles chamam de desinvestimento. Tirando a Petrobras, eu nunca vi nada igual. E as razões são óbvias, né? Sobre o padrão de investimento internacional, varia muito, né? Tanto porque, por exemplo, no Amapá, agora a gente teve há um ano também atrás um exemplo claro, uma empresa norueguesa operando alumínio. Ela operou para fraudar o processo no Pará, o processo dos rejeitos. Ela criou dutos que destinavam os rejeitos do alumínio para os rios da região, com o objetivo de jogar lá mesmo e encher, digamos assim, as bacias de rejeito. A Vale também opera com padrões diferentes. No Canadá, a Articulação Internacional dos Atiros pela Vale já afirma isso há algum tempo. A operação da Vale é num estándar superior, tanto na relação com os trabalhadores, porque as leis de sindicalização e tudo mais são mais fortes,
quanto do ponto de vista ambiental. Em Moçambique, diga-se de passagem, opera até pior do que no Brasil, né? Removeu famílias, passou por cima de comunidades inteiras, sem indenizações, com muito pouco controle público, uma relação muito complicada. Então, acho que esse padrão responde um pouco à lógica mesmo que a gente já conhece do capitalismo internacional, né? Quer dizer, quanto nos países centrais, as próprias empresas dos países centrais operam segundo padrões de atuação mais elevados, nos países periféricos operam, porque os próprios padrões também são menos exigentes, segundo esses padrões, né? Então, há uma variação do conjunto das empresas, né? A Vale, citando esses 3 exemplos, no Canadá é uma, no Brasil é outra, em Moçambique é outra, a Hydro, né, que é essa empresa norueguesa, opera em outros países de forma diferente, no Brasil estava operando no norte do Brasil dessa maneira, né? Então, essa empresa lá no Pará é norueguesa, a empresa, sim, né? Que em geral os noruegueses são tidos como muito lá, né? Muito ociosos. Lá, no país deles, aqui é mais ou menos como os franceses e a Revolução Francesa, né? Vale lá igualdade, fraternidade, lá para a França, né? Na periferia. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na periferia parece que essas máximas não existem. Agora, minha última pergunta. Kátia, você queria falar alguma coisa? Sim, não, está comentando da Hydro e lembrando que, 34% das ações da Hydro pertencem ao governo norueguês, né? Não é nenhuma empresa privada da Noruega, né? O meu sócio majoritário é o governo norueguês, né? Bem lembrado, Kátia. Agora, a minha última pergunta aqui, eu estou de olho no relógio, infelizmente a gente deveria, eu acho que ficar o dia inteiro aqui conversando, mas não vai ser possível. Cristina, você tem esperanças aí de que, através da Agência Nacional de Mineração, recém-criada de alguma maneira, exista a capacidade do Estado brasileiro recuperar o que é uma obrigação, que seria um rigor fiscalizatório e normativo em relação à atividade econômica, que nós sabemos que tem fortíssimo impacto no meio ambiente e na vida das pessoas? Olha, acho que a Agência Nacional de Mineração, até em função desses 2 desastres, né, ela está tentando se diferenciar do que foi o DNPM, que é a origem dela, né? O DNPM foi transformado em ANM. Então, essa agência ela tem um processo de formação diferente de outras agências reguladoras. Ela fez esse levantamento, até que a Kátia mencionou há pouco, que mostra que tem 41 barragens em situação de risco no Brasil. É um levantamento recente, feito pela ANM. Ela aponta quais são as que têm maior risco. Você sabe que em Minas Gerais, inclusive, tem uma barragem em situação de risco altíssimo, que fica em Rio Acima, que é uma barragem que, além de um volume muito grande de rejeito, é um material tóxico, comprovadamente tóxico, que se vazar, se romper essa barragem, vai provocar um desastre muito sério. O que é mais grave ainda nessa situação? Essa barragem de rejeitos pertence a uma empresa que não atua mais no Brasil. Então, você sequer tem de quem cobrar uma providência com relação àquela estrutura que está ali. Então, assim, em que pesem esforços para tentar regularizar a situação, a realidade dessas barragens de rejeito de mineração no Brasil e particularmente em Minas Gerais é muito grave, muito séria, e infelizmente a gente só se deu conta disso depois desses 2 grandes desastres. Agora, o que eu queria mencionar, antes que o nosso tempo acabe, e que tem a ver com a sua pergunta, é que, na verdade, assim, nós temos, por tudo que foi falado aqui, nós temos uma situação no país em que as empresas de mineração têm um poder muito grande, exercem um lobby junto ao Congresso Nacional e as assembleias legislativas estaduais. Financiam campanhas ou financiavam, né? Exatamente. Então, você chegou no ponto. Eu ia chegar nesse ponto. Eu, no livro, novamente, me reporto, e você sabe, como a gente é jornalista, a gente tem que se reportar aos fatos, e está lá no livro. Eu fiz o levantamento especificamente sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, assim, é um exemplo, mas que dá uma boa ideia do que acontece no país como um todo. A legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eleita em 2014, o desastre aconteceu em 2015. Eu peguei a de 2014 porque, enfim, eles poderiam ter feito alguma legislação ali e tal. Bom, o levantamento mostra que 80% dos deputados estaduais mineiros eleitos em 2014, naquela época, se elegeram com doação de campanha de empresas mineradoras. Ou seja, não tem almoço grátis, né? Essa conta chega em algum momento.
né? Naquela época, evidentemente, a doação empresarial de campanha era permitida, hoje não é mais. Então, acho que isso ilustra um pouco o tamanho do problema que a gente tem no Brasil. E deixa claro por que o poder público é capturado pelos interesses dessas grandes empresas. Cristina Serra, Carlos Bittencourt e Kátia Wiesentheimer, muito obrigado pelo debate que vocês promoveram aqui, pelos esclarecimentos e por tudo aquilo que ficou claro, que nós precisamos estar absolutamente atentos. É possível mudar as coisas, mas é necessário que a gente tenha muito rigor, especialmente contra esses que atentam permanentemente contra os nossos interesses econômicos, sociais e pessoais. Muito obrigado também a vocês, ouvintes, que nos acompanharam. Segunda-feira a gente se reencontra aqui na Rádio Bandeirantes, AM 1360, a partir das 9 horas da manhã, no nosso horário especial de segunda-feira. Tenha um bom final de semana e até lá. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.